Bate-papo. Nossa conversa do dia neste feriado é com o prefeito de Encantado, prefeito Jonas Calvi. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, Facebook, também pelo YouTube, na live do programa Panorama, com imagens inclusive para trazer um pouquinho deste um ano após a enchente, a catástrofe natural que atingiu o Vale do Taquari. Estamos conversando com diversos prefeitos aqui da região, cidades muito atingidas, e Encantado foi uma delas. E o prefeito Jonas Calvi vai trazer um balanço deste um ano da enchente e também falar um pouquinho sobre o plano diretor que está sendo reformulado até em função desta questão das áreas de risco, enfim, zonas de arraste. Prefeito Jonas Calvi, tudo bem? Bom dia. Bom dia, um bom dia mesmo, né? Um ano após, na primeira manhã, há um ano atrás nós estávamos numa situação muito complicada e hoje pelo menos tem um sol. Aqui em Encantado está com um solzinho, o sol nasceu cedo já aqui, né? Mas graças a Deus a gente está muito melhor do que nós estávamos há um tempinho atrás, né? E conseguimos muito rapidamente, o vale inteiro, né? A gente conseguiu muito rápido se restabelecer, se conectar também, porque o último acesso, né, mais complicado, a conexão mais complicada e uma das mais importantes que nós tínhamos era a ponte, né, de Arroio do Meio ao Lajeado. E graças a Deus agora também voltou à normalidade. Então, mesmo passando um ano de toda a maior tragédia, a gente consegue enxergar o quanto que nós avançamos, né, em todos os municípios, em toda a região. Isso também é importante, porque a gente sempre diz, né, que a gente tem que saber reconhecer aonde que nós estávamos, né, no momento que nós estávamos e como é que a gente está hoje, porque só assim a gente vai conseguir caminhar por um futuro e um futuro cada vez melhor para todos, para toda a nossa comunidade, né? E tu comentasse do plano diretor, que é uma parceria entre o governo do estado, a Univates, né, e os municípios, e Encantado faz parte dessa nova parceria aí, para que nós possamos ter um novo plano diretor. O nosso plano diretor aqui em Encantado era de 1991, né? E então, tu imagina, de 91 para cá, o quanto que mudou, e não só em decorrência das tragédias, né, dos deslizamentos, das enchentes, mas sim quanto que o município de Encantado mudou, né, no seu contexto, na sua concepção de uma forma geral. Então a gente está trabalhando bastante, a gente está conseguindo reunir a sociedade civil, né, através da Associação dos Engenheiros, dos Arquitetos, o nosso setor de projetos e planejamento, para que a gente possa ordenar, né, dentro do município onde que vai ser as habitações, onde vai ser as indústrias, as empresas, né, essas áreas aí para que a gente possa ter esse crescimento do município, um crescimento mais ordenado. E quando a gente pensa assim, a gente consegue enxergar que as habitações o plano de habitação do município de Encantado ele está muito já organizado na questão de saúde, porque a gente, onde vai ter essas habitações, já vai ter um posto de saúde, já vai ter uma creche. Então, os municípios estão tendo uma grande oportunidade para que a gente possa ter essa organização ou reorganização dos nossos municípios. Bom, prefeito, quanto ao plano diretor, teve audiência pública já realizada. Até quando vai esta fase de debates e também de contribuições que pode ser feita através da população da comunidade? Nós estamos pretendendo, pelo nosso organograma, é que no primeiro semestre, então até final de junho, a gente possa encaminhar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores, porque também na Câmara de Vereadores vai ser discutido, vai ser debatido, que é a função da Câmara também. Mas se a gente perceber que tem a necessidade de ter mais audiências públicas, nós fizemos uma audiência, fizemos algumas reuniões, mas a audiência pública a gente só fez uma. E a intenção nossa é levar esse plano diretor, levar esse projeto, né, esses estudos para todas as nossas comunidades. Então, a gente já está organizando para que a gente possa fazer mais audiências públicas e, se precisar, a gente pode prorrogar um pouco mais o prazo para entregar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores. O nosso objetivo principal é que a comunidade participe, a comunidade se envolva
na construção desse, que seguramente é um dos projetos, se não é o projeto, mas é um dos projetos, né, uma das leis mais importantes de todo o nosso município. Relacionando com a questão de habitação, de novas casas, novos loteamentos, principalmente para quem foi atingido pela enchente, ainda depende da aprovação do plano diretor e a implementação deste novo plano, também o início de construções de casas e loteamentos em determinadas áreas para atender toda essa demanda das famílias que foram atingidas? Não, não, não. Nós estamos com o nosso plano de habitação, né, em decorrência desses desastres, todos eles já está em andamento. O município desapropriou áreas de terras específicas para a habitação, né? Aqui no Navegantes, por exemplo, nós tínhamos um berçário industrial, a gente tirou o berçário industrial daí, colocou em outra área para construir prédios aí. Nós tínhamos um posto de vacinas do lado do posto de saúde de Navegantes. A gente tirou o posto de vacinas para que a gente pudesse muito rápido, né, ter a construção dessas casas aí. Então, o plano diretor ele vai andando, vai discutindo, mas isso que eu comentei antes, a gente já conseguiu nesse primeiro momento aí, mesmo tendo essas grandes dificuldades de habitação, aonde vai a habitação, né, onde a gente está planejando esse plano habitacional, já tem a creche do Jardim da Fonte, já tem a área pronta, já tem a empresa, já vai começar a construção, o posto de saúde do Jardim da Fonte também já vai começar a construção, né? Um novo CAPS lá na Faterco, onde vai estar concentrado o maior número de habitação, também vai ser construído lá, um posto de saúde na Faterco também vai ser construído lá. Então, são situações que, mesmo sem o plano diretor, estar definido, a gente conseguiu muito rapidamente encontrar essas áreas de terras, tanto para habitação, mas também que a gente pudesse dar a condição, de saúde, de educação, de mobilidade urbana para as pessoas que não moram ali, né? Tu imagina que são em torno de 600 famílias que nós temos que realocar elas. Então, é um quantitativo grande, um número grande de pessoas que precisam ter esse olhar também por parte da administração pública. Bom, prefeito, com relação a obras de infraestrutura, de recuperação, e aí eu me refiro principalmente ao interior, porque a gente sabe que acessos, deslizamentos ocorreram, pontes, enfim, essas obras foram feitas, muitos investimentos foram feitos nos últimos meses justamente para facilitar, até porque tem a questão de escoamento da produção e a facilidade de deslocamento dessas pessoas do interior para a cidade. Nós estávamos com uma localidade ainda que estava. Eles tinham um acesso, tá? Mas tinham uma parte dessa estrada que era lá no São Roque que estava destruída. Mas faz aí questão de 10, 15 dias, esse único ponto aí que tinha sido levado pelo arroio, a gente conseguiu restabelecer ele. Então, todas as comunidades do interior do município estão com acesso, tá? E agora com um acesso e com uma segurança muito maior. Nós estamos construindo pontes ainda em São Brás, Barra do Coqueiro, Auxiliadora, Jacarezinho, são locais ainda que está em construção as pontes, né? Aqui em Jacarezinho, aqui no Porto 15 também nós tivemos restabelecido um acesso aqui na rua Aurélio Hélio Meixe, agora vai ser construídos muros de gabiões nesse acesso, então tem muitas obras ainda que, claro, todos nós gostaríamos de ter entregues já, ter finalizado essas obras aí, em decorrência principalmente dos deslizamentos, né? Mas as obras estão andando e a única coisa no nosso município aqui, Encantado, que está mais atrasado é a habitação, tá? Quando a gente fala no nosso plano habitacional, nós estamos falando ainda de projetos do governo federal de setembro de 2023, né? Que não tem nenhum tijolo, não foi colocado nenhum tijolo ainda nessas habitações, tá? O que nós temos em andamento são 35 casas do governo do estado que também já eram para ter sido entregues, mas essas, pelo menos, a gente vê que está se construindo, a empresa está trabalhando, a gente está acompanhando diariamente a evolução da construção dessas casas e a previsão é que agora, até o final de maio, início de junho, nós possamos entregar as primeiras 35 casas para a nossa comunidade que precisa
que é do projeto do governo do estado. E o resto que foram entregues, né, as habitações que foram entregues, são todas da iniciativa privada. Nós temos 6 casas lá em Palmas, que nós fizemos uma parceria junto com o Lions, né? Tem 2 casas lá na linha Chiquinha que foram de iniciativa privada, e assim foi indo a construção dessas casas através do nosso plano de habitação. Prefeito, essas pessoas, essas famílias, muitas delas ainda em casas provisórias e aluguel social, e nessa questão de aluguel social, há dificuldade também agora em Encantado de se encontrar casas para alocar essas pessoas que necessitariam do aluguel social? Hoje menos, né? Hoje bem menos a dificuldade, porque as pessoas, em alguns pontos, até foram retornando para suas residências, né? Claro, não nas zonas, nas áreas de risco, né? E nas zonas de arraste, né? Mas o aluguel social foi uma grande dificuldade que nós tivemos até pouco tempo atrás, né? As pessoas ainda estão nos módulos, né? Nós temos 80 módulos provisórios no município de Encantado. Então, as pessoas acabaram também ou indo nos módulos provisórios, né, ou indo no aluguel social, e algumas outras acabaram retornando para suas residências, aquelas residências que não foram impactadas, né, drasticamente ou foram destruídas em decorrência das águas e dos deslizamentos. Outro ponto, prefeito, com relação à Defesa Civil. Ontem até o Tenente-Coronel Maia, da Defesa Civil aqui de Lajeado, falava sobre o plano de contingência, que por aqui deve ser finalizado em até 2 meses. Encantado que evoluiu nesta questão até para atender eventuais novas situações de cheia ou mesmo outras situações de catástrofes naturais. Nós evoluímos consideravelmente no plano de contingência, e inclusive na terça-feira de manhã nós tivemos uma equipe da OIM, né, através da ONU, que está ajudando os municípios aqui na elaboração do plano de contingência. Então, nós temos sim o plano de contingência, mas cada vez que a gente vai fazendo esses levantamentos, a gente também vai alterando, né, e vai deixando ele cada vez mais robusto, tá? E graças a Deus, sim, hoje a gente tem a convicção de que se acontecer, porque todo mundo comenta, né? Não, o evento vai acontecer, só a gente não sabe o tamanho dele e quando. Mas se isso vir a acontecer, a gente tem certeza que a gente está muito mais preparado do que nós estávamos lá em 2023 e em 2024. E o Cristo Protetor, prefeito, nesse processo aí de reconstrução, de retomada, também a importância deste ponto agora que atrai muita gente de fora, com a ponte da 130 também liberada, facilita muito a vinda de pessoas, por exemplo, da região metropolitana. Qual a importância do complexo nessa retomada de Encantado? O Cristo Protetor, o complexo do Cristo Protetor, ele tem uma importância muito significativa nesse novo momento que nós estamos vivendo, né? E vamos lá, né? O Cristo, ele foi, o início da obra foi no meio da pandemia, né? Então, 2019, 2020, 2021, né? A UTI do município de Encantado, e não era só Encantado, era o mundo inteiro, mas enfim, nós estávamos numa situação muito complicada e o Cristo estava sendo construído. Ele deu uma esperança também para a comunidade naquele momento. E agora, mais ainda, então, porque também nós usávamos o Cristo como exemplo, né? Pô, se nós conseguimos construir uma estátua de Cristo, né? A maior estátua de Cristo, por que nós vamos conseguir nos ajudando, nos apoiando para limpar as ruas, para limpar as escolas, para limpar as nossas casas, né? Para restabelecer uma normalidade novamente. Então, o Cristo trouxe essa fé, essa esperança que nós iríamos sim passar por todas essas tragédias aí, né, mas que nós conseguimos muito rápido compreender o tamanho da tragédia, o tamanho da dificuldade, e todos nós nos auxiliando. Aquilo que a gente dizia, né? Que a gente dizia, ninguém larga a mão de ninguém. E foi muito isso que aconteceu. E Encantado ficou marcado com isso, né? Isso a gente pode dizer, qual é o grande legado que se tem disso tudo, né? Também esse é um grande legado, que a gente conseguiu compreender o tamanho da tragédia, mas no mesmo momento a gente conseguiu muito rápido, mas foi muito rápido mesmo, demonstrar para as pessoas que nós não podíamos baixar a cabeça, que nós perdemos casas, que nós perdemos bens materiais,
perdemos vidas, perdemos amigos, mas mesmo assim, ninguém deixou de ter esperança que nós íamos passar por aquele momento difícil e, mais do que isso, que nós iríamos conseguir retomar a nossa atividade, né, as nossas empresas, o nosso comércio. Prefeito de Encantado, Jonas Calvi, agradecer a atenção de sempre aqui com o Grupo Independente, em pleno feriado, concedendo a entrevista para fazer esse importante balanço, esse resumo do que em um ano Encantado também pôde fazer com relação a toda essa tragédia. Como o prefeito falou no início da entrevista, um 1º de maio bem diferente, com o sol aparecendo, né? E isso tudo nos dá mais força, né, prefeito, para seguir adiante, reconstruir o que ainda tem necessidade de ser reconstruído aí em Encantado. Sempre obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. E tu falaste bem, né? Nós temos que ter a esperança e nós demonstramos isso enquanto região, enquanto Estado, né? O quanto que a gente trabalhou, o quanto que a gente é resiliente, porque as pessoas ouviam a palavra resiliente e às vezes nem percebiam o quanto que nós estávamos sendo resilientes nesse contexto todo. Então, temos muito para fazer, sim, mas eu sempre digo, né? Se a gente sabe e compreende o tamanho do desafio que nós temos, vai ser mais fácil nós construirmos os nossos municípios com um desenvolvimento e com uma qualidade de vida muito melhor. Muito obrigado sempre pelo prestígio que vocês estão dando pelo nosso município, né, e pelo carinho que vocês têm aqui para o nosso município, e fazer um convite, né, que todos possam aí vir conhecer o nosso Cristo, o Cristo protetor. Grande abraço, prefeito. Ótimo feriado. Abração. Prefeito de Encantado, Jonas Calvi, falando aqui no Panorama sobre esta recuperação um ano depois da catástrofe natural, como está o município de Encantado hoje.